Bom dia! Olá, 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 olá! Bom dia, alegria! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao programa Bagunça Nunca Mais, onde eu falo como ter uma casa organizada e a bagunça nunca mais voltar. Não é maravilhoso? Quem não quer? Todo mundo quer isso, não é mesmo? Então, para quem não me conhece, eu sou a Débora Dias. E o tema de hoje é: se você é bagunceira, veja como se tornar organizada. E agora, hein? E aí, acredita ou não acredita? Eu sei que tem muita gente aí desse lado. Se você é bagunceira, você não vai acreditar nisso. É bom demais para ser verdade, não é mesmo? Então, e o que é uma pessoa bagunceira? Vamos lá colocar aqui uma definição para a gente dizer, para saber se você é bagunceiro ou não. E para quem não tem certeza, né? Então, uma pessoa bagunceira é aquela que vai deixando assim as coisas por onde passa, é um sapato na entrada, é uma bolsa no sofá, é um casaco na cadeira, e aí ela vai por aí deixando as coisinhas dela. Ela chega em casa e a primeira coisa que ela faz é sair espalhando as coisas dela. Então, esse é um dos, digamos assim, não sei se não são sintomas, mas é uma forma de dizer como é que é uma pessoa bagunceira. E aí, outra coisa que é muito comum de uma pessoa bagunceira também é que ela sempre vai deixando para depois. Depois eu faço isso, depois eu guardo aquilo, depois eu arrumo isso, e depois é nunca. Então, aí e aí, enquanto isso, o que que vai acontecendo? Enquanto isso, ela vai largando tudo em qualquer lugar. Então, isso é a definição de uma pessoa bagunceira. E agora vamos dizer o que que não é uma pessoa bagunceira, o que que é uma pessoa organizada, nesse caso aqui, que é que eu vou mostrar hoje como transformar uma pessoa bagunceira numa pessoa organizada. Então, uma pessoa organizada é uma pessoa que tem tudo, todas as coisas têm um lugar certo, ela sabe onde fica cada tipo de coisa e ela pratica, ela coloca nesses lugares. Ela sabe que o casaco fica no cabide tal, ela sabe até o cabide que fica aquele casaco e ela vai lá e coloca o casaco naquele cabide. Ela sabe onde ficam os sapatos e ela chega em casa, se ela quer tirar os sapatos, ela tira os sapatos e coloca os sapatos naquele lugar. Então, essa é uma pessoa organizada. E aí, é claro que eu estou falando aqui os extremos. Pode ser que a pessoa não chegue e coloque exatamente naquele lugar. Porque, por exemplo, chega em casa, tem um sapato, se guarda dentro do armário, antes vai limpar o sapato para depois guardar. Então, ela não vai fazer esse processo. Logo que chega a casa, vai limpar o sapato e vai guardar o sapato. Então, eu estou dizendo aqui o extremo que ela guarda exatamente no lugar. Mas ela coloca sempre onde tem que ser colocado. Ela deixa sempre onde tem que ser deixado. E aí, se você é uma pessoa bagunceira, na live de hoje eu vou te dar 5 dicas do que fazer para você ter a oportunidade de mudar e se tornar uma pessoa organizada. Olá, Silvia tá aqui, um beijo gigante, corações, tudo bem com você? Então, e aí, hoje eu vou te dar 5 dicas, hein? Fica aí, coladinha. Mesmo se você não for uma pessoa bagunceira, você vai conseguir aproveitar essas dicas aí que eu vou te dar hoje, porque ela serve para a vida. Sempre várias coisas que eu falo aqui, as pessoas conseguem aplicar. Eu falo focado para aplicar em casa, mas sempre você consegue depois aplicar em várias outras coisas. Portanto, hoje está imperdível. Fica aqui comigo. Então, e aí que eu quero te dizer, se você está cética aí desse lado, dizendo, ai, não acredito, esse negócio aí de alterar como é que uma pessoa bagunceira se transforma numa pessoa organizada. Então, eu vou te dizer uma coisa, só não consegue quem não quer. Porque quando a gente quer algo, a gente dá um jeito de conseguir isso. Como diria o meu mentor Érico Rocha, ele diz assim, ele costuma sempre dizer isso, que é quem faz dá um jeito. Quem não quem quer dá um jeito. Quem não quer
arranje uma desculpa. Então chega de dar desculpas e vamos colocar aí, fazer o negócio acontecer, tá bom? Então, e aí, agora eu vou te contar um segredo que poucas pessoas sabem. Vou até fazer assim, eu vou te contar um segredo. Gente, é segredo mesmo. Só sabe quem convive comigo no dia a dia, todos os dias ali para pegar uma coisa dessas. Que é, eu sou uma pessoa bagunceira. Verdade, eu sou uma pessoa bagunceira, eu sou a pessoa mais bagunceira, eu sou uma pessoa bagunceira mais organizada que eu conheço. Por quê? Até porque eu sou uma pessoa bagunceira. Só que eu recebo elogios das minhas amigas e das pessoas que vêm aqui em casa dizendo que minha casa é muito organizada, porque realmente a casa é muito organizada, mas eu sou bagunceira. Então, e como é que isso é possível? Uma pessoa bagunceira, por isso que eu tô dizendo que a live de hoje, essas dicas que eu vou dar hoje pra você, são valiosas. E aí, como é que é possível, né? Tipo, são duas coisas completamente contraditórias. Tipo, uma pessoa bagunceira e uma pessoa organizada é completamente oposto. Então, mas desde que eu me conheço por gente que eu sou assim, que eu sou muito bagunceirinha. E aí, só que outra coisa também que tem, que eu desde que me conheço por gente que eu sei que eu tenho, é que eu amo a organização. Então, eu tenho assim uma forte tendência para bagunçar, mas eu amo organização. Então, como eu tenho essa forte tendência para bagunçar, então, quando eu tenho descuido, quando tem ali, às vezes dá uma escapadela, uma escorregadela, como dizem os, os portugueses, dá ali um descuido, ao primeiro descuido, bum! Pronto, lá foi a bagunça. Mas não é aquela bagunça gigante como acontecia antes. Por isso, quando eu organizava, antes de aplicar este método, antes de conhecer esse método que eu ensino aqui para vocês, por isso que eu faço questão, eu quero ensinar esse método porque ele é maravilhoso, porque uma pessoa bagunceira consegue ser organizada. Então, uma coisa que acontecia, que eu amava organizar, amava ver as coisas assim, linda, tudo bonito, tudo organizado, tudo arrumadinho, só que era muito frustrante porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde a bagunça ia voltar de novo. Primeiro, porque eu era uma pessoa bagunceira, ainda sou, mas agora eu já consigo controlar melhor isso. E depois que a Silvia que me conhece, será que a Silvia sabia isso? Me diz aí, Silvia. Você sabia que eu sou uma pessoa bagunceira? Vamos ver a prova aqui. É só mesmo quem convive comigo no dia a dia, todos os dias, é que consegue pegar uma coisinha ali, outra aqui, mas depois eu vou lá e. Mas é assim, uma coisa assim. Não é daquela bagunça que eu tenho que sair organizando a casa quando a visita vai chegar. Se eu receber uma visita inesperada, eu não saio correndo para arrumar as coisas. Então, para você ver a que ponto que uma bagunceira tornou organizada. Então. E aí, eu ficava sempre frustrada, porque mesmo amando organizar, eu sabia que depois ia dar trabalho pra caramba, porque organizar tudo de novo, da estaca zero, organizar tudo de novo, era assim uma coisa muito frustrante. Aí eu sentia que a organização era algo inútil. Acho que não é, kkk. Porque é difícil descobrir que eu sou bagunceira. Até porque a forma com que eu coloco as coisas, sempre coloquei as coisas, até os meus amigos brincavam que eu tinha toque, então, que eu tenho toque, por gostar de tudo organizadinho, tudo arrumadinho, tudo em fileirinha, tudo. Então é muito difícil pegar isso de que eu sou uma pessoa bagunceira, mas quem convive comigo pode saber que volta e meia acontece ali uma coisa, opa, de repente, é aquele dia de repente que tá com uma preguicinha, com não sei o que acaba deixando para depois. Por isso tudo que eu falo aqui para vocês, tudo que eu trago aqui são coisas que acontecem na vida real, não foi nada lido do livro. Eu li o livro, eu apliquei o livro, entendeu? Vários livros, várias coisas, mas aquilo que acontece foi aplicado na vida real, que acontece mesmo, que eu faço mesmo e que eu ajudo outras pessoas a fazerem também e é comprovado, as coisas funcionam. Então, você pode estar até duvidando que esse método funciona ou que esse método não vai funcionar com você, mas tem várias provas de várias pessoas já que este método funciona e que se você ficar pensando aí, tipo, eu acho que comigo não funciona,
Pode ter funcionado com ela, que ela é uma pessoa que gosta de organizar, mas eu sou bagunceira mesmo por natureza, etc. Tem todos esses questionamentos, as coisinhas, parece que é o anjinho bom, anjinho mal, né? Aqui, ó, aqui na orelhinha, ó. E aí, mas eu sou a prova disso, eu digo que eu sou uma pessoa bagunceira. Quer dizer, já não sou ou sou? Então, e eu já comprovei com outras pessoas, várias outras pessoas, que este método funciona. E eu vou te dizer de uma forma super simples hoje, você vai ver que faz todo sentido. Então, um dos maiores erros que as pessoas cometem na hora, principalmente as pessoas que não têm o hábito de organizar, ou que é bagunceira, né, que se considera numa pessoa bagunceira, um dos piores erros que elas cometem na hora de querer organizar, porque uma hora ou outra ela tem que organizar, é obrigada a organizar, é querer mudar da noite pro dia, achar que as coisas acontecem assim, de repente, pum, vai acontecer assim, ó. Não, não acontece assim. Não é desse jeito que acontece. Você passa uma vida inteira cultivando aí a bagunça, como se você cultivar a bagunça, né? Então você tem que alterar, você tem que mudar, você tem que começar a cultivar os bons hábitos, o hábito da organização. Então, como é que você vai conseguir fazer isso, né? Você precisa ter um objetivo claro de onde você quer chegar. Se você não sabe de onde você quer chegar, você também fica ali andando que nem uma barata tonta pela casa, né? Porque você não sabe não tem um objetivo, onde é que você quer chegar, você não sabe quando é que você vai, você sabe quando começa, mas você não sabe nunca quando termina, aí fica complicado. Então isso acaba gerando desmotivação, você se sente frustrada, desmotivada, até porque você não vê os resultados, né? E e outra coisa é saber como é que você vai fazer para chegar lá. Então, você tem que saber essas duas coisas, que é ter claro onde você quer chegar e saber e saber como você vai fazer para chegar lá. Então vamos lá às 5 dicas que eu preparei para hoje. Então, para você começar e para você aplicar hoje mesmo na sua casa. Acabou a live aqui, ó, vai aplicar, que é super fácil, assim. Como eu já disse, né, um dos maiores erros é querer fazer com que as coisas aconteçam, ou querer fazer tudo, né, querer fazer tudo de uma vez, querer fazer logo, querer que as coisas aconteçam rápido, mas não, vou te dar passinhos simples que é para você conseguir executar logo de seguida da live. Acabou aqui, você já consegue executar. Então, a primeira dica é simplifique. Pois é, que a tendência é sempre querer fazer algo grandioso, querer fazer algo transformador, já assim do dia para noite. Não, comece devagar, comece com uma coisa melhor cada dia. Você escolhe algo simples, algo que está na sua frente. Por exemplo, uma caneta aqui em cima. Essa caneta está aqui em cima da mesa. Essa caneta tem que ter um lugar certo para ela. Então, eu vou escolher. Você escolhe um lugar certo para a caneta e ela vai ficar um lugar fixo. Você vai colocar sempre no mesmo lugar. Então, você vai começar por uma caneta. É uma coisa simples que está aqui na sua frente. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo de uma coisa simples. Então, hoje você começa com apenas uma coisa, amanhã já vão ser duas coisas, porque aí essas coisas vão se acumulando. Essa caneta você começou hoje, amanhã você começa com alguma outra coisa, por exemplo, um cachecol que está na sua frente, ou um casaco que está na sua frente, ou um sapato que está na sua frente. Uma coisinha, uma única coisinha. Então você começa assim. Por exemplo, o sapato que você larga todas as vezes na entrada de casa ou pelo meio do caminho da casa. Você tira, algumas pessoas têm o hábito de tirar o sapato antes de entrar em casa, então você tira o sapato e já larga ali mesmo. E aquilo vai acumulando ali vários sapatos e vai ficando assim, com a entrada da sua casa vai ficando assim, meia assim, cheio de sapatos, não fica muito legal, né? Então isso aí dá aquela sensação de que a casa não está organizada. Às vezes a casa pode até estar organizada, mas só isso de largar aí assim, mas se você é uma pessoa bagunceira, vai largando em tudo quanto é canto, todos os lados, né? Então, a partir daí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse sapato da entrada e você vai arranjar um lugar fixo para ele. Então, você arranjou um lugar fixo para ele, a partir daí, todos os sapatos vão passar a ficar naquele lugar fixo, porque quando você vai colocar um sapato no lugar fixo,
você já vai colocar pensando que todos os outros vão ficar ali. E aí, todas as vezes que você chegar em casa, você vai tirar os sapatos, se você tira os sapatos quando chega em casa, ou quando você tirar, vai pegar os sapatos e vai colocar no lugar fixo dele. E aí, todos os dias vão ser assim. Você começou com uma coisa, no dia seguinte, aí ao invés de você deixar o sapato na entrada, você faz isso. Depois, no dia seguinte, você vai começar, vai fazer outra coisa. Então, e aí, eu vou falar para você a segunda dica. Vou te dar a segunda dica agora, que tem tudo a ver também com a primeira, que é quebrar crença. Então você vai quebrar essa crença de bagunceira sumida. Se você é uma bagunceira sumida, você vai ter que começar a quebrar essa crença, porque você é aquilo que você acredita. Se você acredita que é uma pessoa bagunceira, eu falo assim agora na brincadeira, mas eu tenho consciência que eu sou uma pessoa bagunceira, mais uma pessoa bagunceira organizada, que eu sei que agora eu sou organizada. Então, para você quebrar essa crença, para você tomar consciência daquilo que você está fazendo ali naquele momento, não é simplesmente fazer por fazer, porque quando você não coloca intenção, não faz as coisas sabendo o que você está fazendo, para que você está fazendo, lá voltando no seu objetivo, você tem um objetivo e você sabe onde você quer chegar, então você vai fazer aquilo ali com consciência. O que você vai fazer? Todos os dias, para você quebrar essa crença, quando você estiver fazendo aquilo que você escolheu fazer, você escolheu, por exemplo, hoje você escolheu o sapato da entrada. Então, todos os dias, quando você estiver fazendo isso, ganhando consciência, eu estou fazendo isso porque eu vou me tornar uma pessoa organizada, certo? Você quer ir de bagunceira para organizada. Então, o que você vai fazer? Todo santo dia, quando você fizer isso, você vai repetir um mantra. Você vai falar assim: eu vou me tornar numa pessoa organizada. Pegou no sapato. Pegou no sapato. Eu vou me tornar numa pessoa organizada. Eu quero, eu consigo. E vai lá e coloca no lugar que você escolheu. Segundo dia, pegou de novo no sapato. O mantra, fala o mantra. Eu vou me tornar numa pessoa organizada. Eu quero, eu consigo. E aí você vai dizendo aquilo ali e as coisas vão acontecendo, porque você está acreditando, você está colocando consciência, está colocando a intenção naquilo. E aí, uma semana depois, você já vai estar dizendo: continua todas as vezes que você for fazendo isso, que você for, pegou no sapato, pegou na caneta, vai levar no lugar que você escolheu para ela. Então, pegou na caneta, vai lá levar no lugar e diz. Uma semana depois você vai dizer: eu sou uma pessoa organizada. Eu quero, eu consigo. E você já vai estar sentindo uma semana depois, são 7 dias depois, 8 dias depois, você já vai estar sentindo os efeitos que você quer se tornar, você já vai ver você se tornando e você vai começar a dizer eu sou, porque você já vai ser. Você já está fazendo as coisas já há uma semana e você está vendo que você está fazendo todas as vezes. O sapato já não fica mais na entrada, o casaco já não fica mais na cadeira, ou a outra coisa. Então vão ser 7 coisas. Isso aí você já consegue ver. Então você já vai começar a ver os resultados. Logo você já está sendo uma pessoa organizada, mesmo que não esteja daquele jeito que você está querendo, a casa toda organizada, mas você já tem 7 coisas ali que já estão organizadas. Então você já é uma pessoa organizada. E isso você vai interiorizando e vai levando e vai indo e as coisas vão acontecendo. E aí vamos falar da terceira dica, que é, terceira dica é você ganhar clareza da sua evolução. Então, aí, porque isso é super importante, você ver o que está acontecendo com você, mesmo que seja uma coisinha pequenininha, você tem que conseguir mensurar isso, você tem que conseguir ver qual que é a sua evolução, que é até porque você precisa se manter motivada, você precisa se manter no caminho, você precisa se manter forte, resistente, e isso vai te ajudar. Quando você vê, você... Um exemplo, o que você pode fazer? Eu até trouxe aqui, tá bom? Olha aqui. Até trouxe aqui uma folha e eu vou te mostrar, porque eu adoro mostrar as coisas. Então, eu vou fazer assim. Vamos fazer assim. Você vai fazer uma bolinha e vai colocar a data
eu posso pôr aqui. Então, 1 de fevereiro de 2022. Eu vou colocar, então, já que estou falando de sapato, né? O sapato da entrada. Sapato da entrada. Sapato da entrada. Pronto, eu fiz aqui uma bolinha, coloquei a data aqui embaixo e coloquei sapato da entrada aqui, certo? Então aqui você já começou, é o dia 1, primeiro dia, você já começou com o sapato da entrada aqui, ó. E aí o que você vai fazer? Você vai fazendo um gráfico, isso aqui é para você fazer um gráfico, é para você conseguir mensurar o que você está fazendo e quando que você começou e onde é que você está, como é que você está evoluindo. Então vamos lá, dia seguinte, agora eu vou fazer aqui um risquinho, subindo, subindo, porque a gente está subindo, o objetivo é subir, é fazer outra coisa. Então, dia 2 de fevereiro. E aí eu vou escrever aqui, vou pôr aqui o casaco. Casaco da cadeira. Se quiser, pode colocar apenas sapato, porque todos os outros sapatos depois vão parar lá no mesmo lugar, naquele lugar que você escolheu. Depois, o casaco, a mesma coisa, você não precisa colocar casaco da cadeira. Eu tô colocando um exemplo que geralmente são aqueles lugares que quando se entra em casa, pode ser em cima da mesa, ou pode ser qualquer lugar que esteja assim logo na entrada da casa, que geralmente são os locais onde vai deixando, ou em cima do sofá. Então, se você quiser colocar isso para você ter mais nítido onde é que você deixava e onde é que ele está indo, também é legal para você poder comparar depois, que aí você vai poder olhar. E aí eu falei que a transformação acontece em um mês. Eu falei aqui no tema da live de hoje, eu disse que acontece aqui em um mês. Não sei se eu falei aqui, mas o tema realmente é para acontecer em um mês. Então, imagine em um mês o que vai acontecer aqui, ó. Subiu aqui, tá vendo? Dia 2. Aí aqui você vai fazer esse, aqui você vai fazer este, e aí você vai acumulando. E aí vai subindo, 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 e aí você vai ver. E aí você vai conseguir acompanhar a sua evolução. E o que você precisa fazer aqui com essa folhinha aqui? Você precisa deixar num lugar visível. Aí depois você vai colocando aqui, ó. Pode fazer assim, pode ir colocando outra folhinha aqui assim, ó. E vai subindo, vai fazendo aqui uma escadinha, porque esse negócio aqui, a casa tem muita coisa, viu? E aí, mas desse jeito, um passinho de cada vez, um passinho pequenininho de cada vez. Não queira dar o passo maior que a perna, porque depois você vai cair, vai tropeçar ou vai acontecer alguma coisa e você vai desmotivar e vai desistir. A ideia é você continuar sempre fazendo. Então, uma coisinha de cada vez. Acompanha aqui no gráficozinho e vai vendo aqui a sua evolução. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai colocar num local visível. Você tem que olhar para ele todos os dias, várias vezes por dia. Você olha, tá vendo a sua evolução ali? Todos os dias você tá vendo. E isso vai te dando força para você continuar. E aí vamos à quarta dica, que é para você ter forças para continuar. Como é que você vai fazer para ter forças, para te dar mais força também para você continuar? É você comemorando cada conquista. Não importa, por mais pequenina que seja cada passo, por mais pequenino que seja cada coisinha que você fizer, cada passinho na direção do seu objetivo, que é se tornar uma pessoa organizada, este é o seu objetivo, e aqui eu tô te mostrando como é que você vai fazer para você alcançar esse objetivo. Então, você vai comemorando cada conquista, você vai olhando aqui pro seu gráfico, vai vendo, vai comemorando, nossa, olha aqui, dia 1 de fevereiro, olha, dia 1 de fevereiro é um bom dia para começar, né? 1 de fevereiro, então aqui ó, 1 de fevereiro é um ótimo dia, o primeiro dia. Então você pode começar hoje mesmo, e aí você vai fazendo aqui a evolução, vai vendo a evolução, e você vai comemorando cada conquista. É a diferença, quando você comemora cada passinho, você vai vendo depois a diferença entre ser bagunceiro e ser uma pessoa organizada. Porque se você comemora, se você tem força, se você consegue ir em frente,
você vai deixar de ser bagunceira para ser uma pessoa organizada. E aí vai acontecer isso que aconteceu comigo. Essa maravilha, que eu sou uma pessoa organizada, uma pessoa bagunceira que ama organização. Mas eu sou uma pessoa bagunceira. Se eu me descuidar, se eu é claro que eu tenho consciência de que uma pessoa que às vezes não está com vontade, por exemplo, de lavar uma louça, de fazer alguma coisa, ali naquele momento ela vai lá depois e faz, entendeu? Mas uma pessoa bagunceira, ela vai deixando e vai acumulando. Então, se eu me descuidar, isso acontece comigo, como acontece com todo mundo, né? Mas tem aquelas pessoas aquelas pessoas que tem ali, parece que a bagunça entranhada, né? Que tem mesmo aquela força maior. Só que aí a gente tem técnicas, tem formas simples de fazer as coisas. Não é querer fazer da noite pro dia, e sim fazer um passinho de cada vez, uma coisa de cada vez. E aí tem o quinto passo, que é a quinta dica, na verdade, né? Que eu adoro dar aqui um passo a passo, mas hoje são dicas. E aí, a quinta e última dica, será que é a quinta e última dica? Então, a quinta dica é: consistência vem antes de excelência. Então, tenha consistência, faça todos os dias, porque a consistência, primeiro vem a consistência, depois vem a excelência. Por quê? Mesmo que você tá achando, quando você vê uma ou duas coisas, o primeiro, o segundo dia, você não tá vendo assim diferença. Então, parece ridículo, né? Fala assim, nossa, esse negócio nunca que eu vou conseguir organizar a casa toda, nunca que eu vou conseguir ser uma pessoa organizada fazendo uma coisinha dessa por dia, pequenininha, uma caneta, um casaco, um sapato. Imagina isso. Então, o que eu quero te dizer? Tenha consistência, mesmo que você não acredite, mesmo que você ache que não vai resultar com você. Se dê essa oportunidade. Tipo, o benefício da dúvida, né? Quando você se dá o benefício da dúvida, às vezes acontece, às vezes não, quando você se dá o benefício da dúvida, acontecem coisas fantásticas com você. Coisas que não iriam acontecer se você não desse o benefício da dúvida, se você não fizesse. Então faz, porque foi comprovado já, eu comprovei, eu já vi várias pessoas, já foi comprovado com várias pessoas, já vi acontecendo com várias pessoas. Então começa assim, começa devagar, mesmo que você não acredite, dê o benefício da dúvida e vai fazendo as coisinhas. Então, porque você não vai conseguir ver o impacto com uma ou duas coisas, mas aí se você tiver consistência, se você fizer todos os dias, quando você menos esperar, aí isso já vai ter se tornado num hábito. E aí imagina o que não acontece em 30 dias. 30 dias já vão ser 30 coisas. Aí você já vai conseguir, por isso que eu disse em um mês, que você vai ser uma pessoa organizada em um mês de bagunceira organizada, porque com 30 dias são 30 coisas, e 30 coisas dentro de uma casa que era uma casa bagunçada, uma pessoa que tinha o hábito de ser bagunceira, em 30 dias já vai ver uma grande diferença. E aí, quando você se der conta, você já não vai estar mais fazendo aquele esforço gigante para fazer as coisas, porque isso já tornou num hábito. E quando todas aquelas coisas que se tornam num hábito, se tornam muito mais fácil. É bem difícil no início, mas depois a pessoa nem se lembra mais, fala, nossa. E aí quando você olhar para trás, você vai falar, meu Deus, nem acredito que eu era assim. Eu falo assim, quando eu vejo, olha, e eu ainda tirei foto das minhas coisas, de muitas coisas que eu tirei fotografia do antes e depois, eu tirei fotografia de coisas que ainda estavam arrumadas. E mesmo assim, eu olhando as fotografias das coisas que estavam arrumadas, eu coloco as mãos na cabeça e falo, meu Deus, como é que eu conseguia viver assim dessa forma? Porque eram muitas coisas. A gente tem sempre o hábito de guardar coisas, de acumular coisas, ter coisas que não precisa. Então, isso foi assim uma das melhores coisas que me aconteceu. E aí, como eu tinha falado, 5 dicas, eu tenho aqui uma dica extra. Pois é, já ia contando lá na quinta dica, né? Tem uma dica extra, que é essa dica que é para você aplicar um método de organização eficiente na sua casa. Então, eu aqui sei aqui que eu sou suspeita para falar, né? Eu tô sempre falando aqui e é o que eu trago aqui, que é um método eficiente, um método que funciona, que é para a bagunça nunca mais voltar.
e você precisa de um método. Uma pessoa geralmente que é bagunceira ou que se considera bagunceira, ela precisa de um método que facilite a organização da casa. Porque se você é bagunceira, logo você não quer perder tempo arrumando, porque você está constantemente arranjando motivos para deixar para depois, deixar isso para depois, aquilo para depois, e fica empurrando com a barriga, porque você não quer organizar, você não quer fazer as coisas, porque dá muito trabalho, é muito penoso, é muito difícil. Até as outras pessoas que gostam de organizar, como eu gosto de organizar, quando a bagunça volta, é muito frustrante. E aí, se você tem um método eficiente e sendo bagunceira, você vai conseguir ter praticidade. Então, você, quando for pensar em organizar alguma coisa, por exemplo, guardar o seu sapato, só que se você não tem um local fixo, já preparado para receber todos os seus sapatos, então vai chegar uma hora que as coisas vão começar a ficar amontoadas lá. E aí, para você ter praticidade no seu dia a dia, você precisa primeiro aplicar um método eficiente na sua casa. Então, você pode fazendo isso, melhorando a cada dia, faz o gráficozinho que eu te falei, vai fazendo isso tudo, e aí você pode ir assistir, você pode desbravar o meu canal, porque eu sempre falo isso, sempre o método de organização eficiente, eu tô sempre mostrando, eu mostro na prática como é que se faz. Aqui no canal você tem, é um mundo, é tudo aquilo que eu senti dificuldade quando eu comecei a ler o livro, que eu comecei a colocar em prática. Depois eu fui fazer cursos e mais cursos e certificação e tudo, que era para depois poder ensinar para vocês, porque senão eu não poderia, que não é um método meu, né? Não fui eu que inventei esse método. Claro que tem muita coisa minha aqui que eu trago que faz parte de mim, mas a base do método é um método já existente, que é o método da Marie Kondo. E aí aqui no canal eu vou mostrando, eu sempre mostro como ter uma casa organizada e a bagunça nunca mais voltar. Então, agora, esse episódio que eu estou fazendo agora é o episódio 93. Então, para você ter uma ideia, já tem quase 100 vídeos, se não tiver mais vídeos, porque alguns vídeos pode ser que eu não tenha numerado, que não tenha colocado lá como episódio. Então, pode ser que tenha até mais que 100 vídeos. Ou também tem uma outra série que eu comecei que recentemente, que é a série Mão na Massa, e já vão, se eu não me engano, no terceiro episódio. Então, só fazendo as contas aí, quando você assistir a live, de repente já passou dos 100. Então, você vai ter lá 100 vídeos ou mais para você explorar à vontade, para você colocar em prática na sua casa. E se eu fosse você, eu exploraria esse canal, não é por ser meu não, gente, porque isso aqui que aconteceu comigo, de ter só um livro para eu ficar olhando o livro no início, porque ainda não existia curso, depois é que começaram a surgir muitos cursos, e a própria Marie Kondo fez vários cursos e eu fiz todos os cursos, devorei todos os livros, todos os cursos, inclusive a certificação dela, que era para poder ensinar o método, né? Senão eu estaria ensinando algo que não era meu e isso não é legal, né? Tem os royalties dela que esses são delas. E aí, se eu fosse você, eu exploraria, aplicaria tudo que eu digo aqui, porque acompanhar um livro, fazer do jeito que eu fiz, é muito difícil. Eu fiquei ali na planilha de Excel, fazendo as coisinhas e não sei o quê. Então eu mostro de uma forma mais fácil, até pela minha própria experiência, tudo aquilo que eu tive de dificuldade, tudo aquilo que eu posso facilitar, que eu posso mostrar para vocês, que eu posso dar atalhos, encurtar o caminho para você não ficar dando cabeçada do jeito que eu fiquei dando cabeçada, porque foram muitas cabeçadas, foi na base do erro e do acerto, faz ali, faz aqui, deu certo, não deu certo, esse deu certo, continua, entendeu? Então aqui a papinha tá toda feita, é só você chegar lá, escolhe um tema que você gosta, um tema que mais se identifica, começa por aí, vai indo, vai fazendo, começa por essa live aqui, faz esses passinhos que eu te mandei, que eu te mandei, não mandei nada. Nossa, que eu te mostrei. Eu não mando nada, gente. Então, eu só peço e eu gostaria muito que você fizesse isso, porque foi uma transformação na minha vida, não só no aspecto da casa, mas a minha transformação também, porque eu era uma pessoa bagunceira. Então, qualquer dúvida que você tiver também, eu estou aqui todas as terças e sextas, estou aqui ao vivo. Se você quiser esclarecer alguma dúvida, fazer alguma pergunta, alguma coisa, se estiver dentro do tema, eu respondo para você. Se não estiver dentro do tema, a gente pode combinar para eu esclarecer todas as suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer suas dúvidas.
E também você pode mandar direct, pode fala comigo, que aí eu te ajudo, tá bom? Me ajuda a te ajudar. Um beijo gigante e até a próxima live. Tchau, tchau.